Olá, vamos conhecer hoje esse livro Budismo na China. Foi publicado pela Editora Record na década de 80 e o autor é Daisaku Ikeda, que escreveu esse livro na década de 70. Esse livro, diferente dos outros que até agora mostrei, ele não tem um prefácio e também não tem um sumário. Ele já começa aqui indicando o capítulo 1, da Índia à China. Então, eu vou ler esse trecho inicial aqui do capítulo 1, Budismo, uma religião universal. Porque já dá para entender que ele está fazendo o papel de um prefácio. Então, Daisaku Ikeda diz assim: no meu trabalho anterior, O Buda Vivo, examinei a vida de Shakyamuni, ou de Sakyamuni, o fundador da religião budista, e na sua continuação, Budismo do primeiro milênio, o Budismo do primeiro milênio, tratei da história do desenvolvimento dessa religião na Índia nos primeiros 1000 anos que se seguiram à morte de Sakyamuni. Neste, que é o terceiro volume da série, pretendo descrever o processo pelo qual essa notável religião expandiu-se para além das fronteiras da Índia, seu país natal, espalhou-se pela Ásia Central e entrou na China, onde foi aperfeiçoada e veio a ser transmitida para a Coreia e o Japão. Conforme já mostrei nos volumes precedentes, o budismo de Sakyamuni não era destinado a permanecer simplesmente como uma religião exclusiva do povo indiano. Ao contrário, possuía características de apelo universal que lhe permitiram transcender fronteiras nacionais e raciais e aparecer como uma religião para toda a humanidade. Gostaria de focalizar aqui o processo pelo qual o budismo se espalhou para além de seu país de origem e foi recebido na China, um país com uma base cultural totalmente diversa, e ver exatamente como esse processo funcionou. O budismo indiano se divide em duas categorias principais. Uma é o budismo Mahayana, às vezes denominado de budismo do norte, porque foi esse tipo que se disseminou principalmente nos países ao norte e a leste da Índia. A outra é o budismo Theravada, ou Hinayana, que se difundiu nos países ao sul e a leste da Índia, como Sri Lanka, Birmânia, Tailândia, Camboja, Laos e Indonésia. E tornou-se também conhecido, até certo ponto, nos mundos grego e romano, a oeste da Índia. Proponho-me aqui a concentrar a atenção no primeiro, o budismo do norte, ou Mahayana. Há diversos motivos para esta decisão. Antes de mais nada, o Japão herdou a tradição Mahayana e, já que estou escrevendo do ponto de vista de um budista japonês, gostaria de esclarecer a natureza do budismo que foi transmitido ao Japão. E, a fim de compreender o budismo Mahayana, temos que examinar o modo como ele foi transmitido da Índia para a China e as mudanças que sofreu na China antes de ser transmitido ao Japão. Além disso, acredito que estudando o modo como essa religião deslocou-se da Índia, sua terra de origem, e espalhou-se por países com bagagens culturais tão diversas como a China e o Japão, poderemos perceber algumas das características que permitem qualificar o budismo como uma religião universal. Como já sugeri anteriormente, a religião de Sakyamuni, quando foi transmitida da Índia para outros países de idiomas e culturas muito diferentes, não poderia ter permanecido inalterada. Embora a essência filosófica continuasse a mesma,
Várias adaptações no tocante a costumes e procedimentos, assim como diversas mudanças de ênfase doutrinária, tiveram lugar nos novos ambientes em que foi introduzida, de modo que, com o tempo, a China desenvolveu seu tipo específico de budismo, processo idêntico ao repetido mais tarde no Japão. A esse respeito, pode-se dizer que o budismo Mahayana difere do budismo Theravada da tradição sulista. O budismo Theravada, tal como se desenvolveu na Índia e no sudeste da Ásia, pode ser visto essencialmente como uma extensão do budismo original indiano. O budismo Mahayana, contudo, graças aos numerosos elementos introduzidos nas terras ao norte e a leste por onde se espalhou, veio a diferir tanto do budismo indiano, que quase se pode dizer ter vindo a constituir uma religião totalmente nova. A preocupação que trago, contudo, não é tanto com esses elementos que foram introduzidos no budismo Mahayana, mas com os elementos fundamentais que estão por trás do budismo de todos os tipos. Pouco depois de Sakyamuni ter atingido a iluminação, sentado sobre a figueira ou árvore Bodhi, ou Bodhigaya, decidiu que, em vez de guardá-la só para si, a compartilharia com os outros. Pode-se dizer, assim, que o budismo começava a trilhar seu caminho de religião universal no momento em que essa decisão foi tomada. A religião que nasceu da iluminação de Sakyamuni floresceu primeiro na Índia e depois na China e no Japão. Mas porque trata dos problemas do nascimento, velhice, doença e morte, problemas com que todos os seres humanos, todos os seres vivos se defrontam, ela não é, em minha opinião, destinada a permanecer apenas como uma religião dos povos do leste ou do sudeste da Ásia. Vemos hoje o budismo se espalhando pela Austrália, África, Europa e as Américas do Norte e do Sul. E estou convicto de que esse processo continuará no futuro. O que desejamos esclarecer, portanto, é o modo pelo qual o budismo passou de um país para outro e como veio a atingir seu status de religião universal. Ao examinar a história desse processo de difusão, estarei escrevendo, como já afirmei antes, do ponto de vista de um budista atual, conforme já fiz nos volumes anteriores. Meu objetivo, portanto, não é investigar todos os aspectos do desenvolvimento do budismo na Índia e nas terras para onde foi transmitido, ou tentar descrever detalhadamente os incontáveis trabalhos que foram escritos sobre o assunto. Em vez disso, à medida que for examinando a história do budismo na Índia, China e Japão, estarei sempre buscando descobrir a verdadeira essência da religião budista, seu espírito, a centelha vital, que permite com que siga vivendo e crescendo nos dias de hoje. Então, li esse trechinho no lugar do prefácio, uma vez que o livro não tem um prefácio, mas esse primeiro trecho eu vi que fez o papel de prefácio. E também não tem um sumário. Então, o que nós podemos ver aqui? Então, essa primeira parte, eu vou folhear aqui e vou comentar com vocês, citar para vocês. O primeiro capítulo aqui é da Índia à China. Então, budismo, uma religião universal. Depois, introdução do budismo na China. Possíveis contatos anteriores com o budismo. A situação na Ásia Central. Daí vem o capítulo 2, traduções chinesas das escrituras budistas. Buscando o conhecimento do budismo. Monges tradutores da Ásia Central.
um legado cultural inestimável. Daí, capítulo 3, Kumarajiva e suas atividades de tradutor. O monge tradutor inigualável, a ascendência de Kumarajiva, o período de estudos na juventude, a estrada para Chang'an, a natureza das traduções de Kumarajiva, a tradução do Sutra do Lótus. Capítulo 4, a sistematização dos ensinamentos. O método Koi e suas limitações. As atividades dos discípulos de Kumarajiva. Capítulo 5, viajantes em busca da lei. Monges chineses em peregrinação à Índia. A narrativa das viagens de Fa Xian e sua importância. Transpondo rios e montanhas. Visitando os lugares sagrados do budismo. Capítulo 6, Nan Yue Hui Su e a veneração do Sutra do Lótus. Os primórdios da escola Tiantai, Hui Su e seu ensinamento do Sutra do Lótus. A meditação do Sutra do Lótus. A descoberta do Buda. Hui Su e o conceito dos últimos dias da lei. Capítulo 7, Tiantai Shi e suas 3 obras principais. O grande intérprete do Sutra do Lótus. Encontro com Na Yue Hui Su. Fa Hua Wen Shu ou Roque Mongo. O Fa Hua Huan I ou Roque Gengi. O Monho Chi Quan ou Maka Shikan. E Xuan Tsang e sua viagem à Índia, é o capítulo 8. A cultura Tang e Xuan Tsang, antecedentes e motivos da viagem à Índia, na encruzilhada da civilização, início do período sectário, capítulo 9, o budismo na era Tang e as realizações de Miao Lo Changjiang. O budismo no reinado do imperador Xuanzong, a profundidade doutrinária e o problema da propagação, os feitos de Changjiang e sua importância, as perseguições sofridas pelos budistas, é o capítulo 10. A suspensão do budismo em tempos de guerra. Desculpe, repetindo, a supressão do budismo em tempo de guerra. Quadro geral das perseguições budistas. As características do budismo chinês. Pronto, finaliza aqui. Depois vem o apêndice. Tem nomes próprios e termos chineses. Né? E na contracapa, diz assim, Daisaku Ikeda,
é um budista enérgico, um administrador que trata do problema da paz mundial com toda a diligência, otimismo e persistência de um homem de negócios bem-sucedido. Ele encabeça a Soka Gakkai, uma organização leiga budista que acredita no aperfeiçoamento do homem agora e não em uma nebulosa vida depois da morte. John Roderick, daí está escrito AP, Associated Press, que é uma agência de notícias. Ele foi John Roderick, pelo que eu pesquisei, ele foi um jornalista americano. Então, aqui está. Espero que tenham apreciado. Até o próximo vídeo. Eu pretendo agora trazer, embora não seja são os escritos de Nichiren Daishonin, mas que tem o prefácio de Daisaku Ikeda, embora não tenha sido ele que tenha escrito, né? Mas eu pretendo trazer para conhecer o prefácio, né, no próximo vídeo.